A look into language. Pronto. Vamos lá. Boa tarde a todos. Turma dos 7º anos, B e C. Vamos dar seguimento às nossas aulas de inglês. Hoje, 22 de junho. Lembrar vocês que a gente está usando bastante o livro por conta de uma padronização de material, para que os alunos que não têm acesso à internet nem ao celular não possam ficar prejudicados, tá bom? Então a coordenação pediu que a gente use o livro, somente o livro, até normalizarem as coisas, tá certo? Dizer que a gente está com saudade, né? Dizer que a gente já chegou em Senador, e a professora Ellen, né? Quem quiser, dê um grito aí de baixo, a gente tá aqui de cima, a cena, de longe mesmo, venha de máscara. Quem quiser falar com a gente, dá um oi aí, tamo aqui, viu? Que mais? É isso. Vamos dar início à nossa aula. Hoje vai ser bem simples, bem rápido. A look into language, um olhar para a linguagem, vamos lá. O simple past, passado simples, chamado verbo to be, né? Conhece o verbo to be? Esse aqui, ó. O verbo to be, a primeira questão diz: read some sentences, leia algumas sentenças destas seções aqui, dig into reading e listen up. Analise o uso of these words in bold. Eu vou explicar para vocês aqui. Esse aqui ele tirou de alguns textos de páginas anteriores, mas a gente não vai precisar ir lá não. Bom, vamos analisar aqui, ó. Ele diz: I was. Vou grifar só o passado simples. O passado simples, esse verbo to be quer dizer o quê? Quer dizer ser ou estar. Por exemplo, deixa eu ver se eu tô gravando. Por exemplo, eu sou, eu estou, ela é, ela está, nós somos, nós estamos. Então, esse verbo to be, né, que eu chamo de to be, é ser ou estar. E no passado, qual é o passado de eu sou? Eu era. Qual é o passado de nós somos? Nós éramos. Então, você percebe que no português existem muitas variações. Ó. Eu sou, tu é, ela é, nós somos, vós sois. Então, no inglês vai ser diferente. Ó. Por exemplo, no inglês, se eu quero dizer eu era, eu digo I was. Tá vendo? I was. Was é usado como eu para a pessoa eu, que é I. Né? Então, eu era ou eu estava. Tá, professor? Então, essa palavrinha aqui tem dois significados? Tem. Ou é eu era ou é eu estava. I was. I was on an airplane with my dad. Eu estava em um avião with my dad, com o meu pai. Professor, pai não é father? É, também. Mas dad é muito usado como pai. Né? Imagine que father é papai e dad é pai. Pronto. A outra aqui, ó. A outra frase diz: It was. Which é usado quando eu quero me referir a um objeto, a um país, a um lugar, né? Não a uma pessoa. Então, it was pode ser o quê? Era ou foi chamado um copo, e a bola. It was called a cup and the ball. Era conhecido como um copo e uma bola. Um copo e a bola, né? Então, o sentido da frase não é muito importante. É só para você entender que quando eu quero me referir, por exemplo, isto era o meu caderno, eu falo it was my notebook. Então, isto era o meu caderno. Se eu quero falar isto estava aqui, eu falo it was here, certo? Outra frase, when, quando I was, eu estava, ou eu era. Então, no caso aqui vai ser eu era, ó. Ou eu estava, quando eu estava com cerca de 8 ou 9 anos de idade. Aí, de novo, a outra frase, my father was, o meu pai que era ou estava, né? No caso vai ser era, ó. Era um maluco por limpeza, um maluco total por limpeza. Então, professor, eu vou ter que descobrir se a tradução vai ser era ou estava. Sim, de acordo com a frase, com o contexto. Por exemplo, I was very nearsighted. É muito disperso. A tradução vai ser o quê? Eu era. I was. Eu era.
Aqui, it was beautiful. Beautiful é lindo. Beautiful, lindo. Então, estava, ou então era, ou isto estava, lindo. We, nós, were. Aqui já apareceu outra palavrinha. Então, aqui você já deduz que esse verbo to be aqui, no presente, é ser ou estar. Mas no passado, que é o que nós estamos estudando aqui, ele vai ser era ou estava. Era ou estava no passado. E no passado você já deduz que você vai usar was ou were. Pessoal, como é que eu sei disso? Calma. Entenda primeiramente que você vai usar somente essas duas palavrinhas aqui. Pode ver. I was, eu era. It was, isto era, isto estava. My father was, ou seja, meu pai quem? Ele estava ou ele era. E logo aqui em seguida ele vai usar o were. É a outra forma do passado. E o we é nós. Nós estávamos vindo da Flórida para morar ou para viver. Então nós estávamos. E aqui, we were spies. Nós éramos, a tradução já é éramos. Nós éramos espiões. Aqui, the replacement implant lenses. O implante de recolocação das lentes estava, were aqui, muito precisamente encaixado, colocado. Agora vamos aqui para a tabela para você entender melhor ainda. Consider the information in activity 1. Considere a informação da atividade 1. And make a complete chart in your notebook. E complete a tabela no seu caderno. Então você vai copiar essa tabela no seu caderno. E ela consiste em lhe dizer, o subject pronoun é os pronomes pessoais, pessoal, por exemplo. Que são os pronomes pessoais? Eu, você, nós, eles. I, you, we, they, it, he e she. Então, eu, você, nós, eles, isto, ela, ou ele ou ela. Pronomes pessoais. Então, e ele continua. Tem o pronome pessoal, aí vem a segunda coluna que diz verb to be in the simple past. Então, ele quer o verbo to be no passado simples. Então, como eu disse para vocês, no passado, como é o verbo to be? Tá aqui. Was ou were. Um dos dois. Aí você vai fazer uma pesquisa na internet, que você encontra com certeza. Como é que eu fico? Olha, ele já respondeu aqui para a pessoa, para o pronome I. O pronome I significa o quê? Eu. Eu. Então, para o pronome I, a forma do verbo to be é was. E a forma... pessoal, eu brinco chamando de to be, mas o certo é to be. Bom? To be. Famoso verbo to be, só que a gente está vendo ele aqui no passado, tá bom? E a forma negativa dele é was, seguido de not. A forma contraída, ou seja, uma forma mais curta, que é a mesma coisa de was not, é wasn't. E a forma interrogativa, que é a pergunta, é was I. Ele só inverte. O was vem na frente e o I depois. E aí você vai fazer a mesma coisa com você, nós, eles, isto, ele, ela. Tá bom? Então aqui você pode ver que você pode até encontrar aqui, por exemplo, o we aqui, tá vendo? O we, qual é a forma pro we? É were. Então aqui a resposta do we já vai ser were. Were. E aqui você completa com o restante, tá bom? Para essas três pessoas, eu uso were. Aí você vai me dizer depois, para essas três pessoas, eu uso o quê? Was ou were? Você coloca aqui. A forma negativa, coloca aqui. A forma curta, aqui. E a forma para pergunta, coloca aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo. Continuando. A terceira diz, read the post. Leia as postagens abaixo. Match the person with the memories. E associe a pessoa com as memórias.
certo? Primeiro vamos ler aqui esse textinho, essas duas postagens, ó, da Shefali e do Garrick. O texto aqui, ó, é o site Quora novamente, aquela mesma lição passada, ó, tem o botão Home, botão da página principal, o botão Answer, que é para você responder, o botão de Notifications, que é a notificação, o botão de Search, né, a barra de pesquisa, e o botão Add Questions, que é para você adicionar uma pergunta. A pergunta aqui da vez é: What are some of your favorite childhood memories? Quais são algumas de suas memórias de infância? Childhood, infância. Algumas memórias de infância favorita que você tem, quais são? Aí a Shefali respondeu, ela botou, em 1997, ela usou was, eu o quê? Eu estava com 10 anos. My father, o meu pai, was na África por 1 ano. He had been working there. Ele estava trabalhando lá, né? Ele tinha estado trabalhando lá. Telephone rates were... por que ele usou were? Porque telephone rates é a mesma coisa. Eu me referi a elas. E elas é they, né? Elas ou eles, they. Então, as taxas telefônicas, né? Quando você vai ligar para alguém... Em 1997, pessoal, não existia celular assim como tem hoje. Era aqueles orelhões, que eu acho que vocês já viram. Eram telefones públicos, e aí você tinha que comprar o crédito. E como o pai dela estava viajando, ela está dizendo que as taxas eram muito altas. Vou pegar minha ferramenta aqui. Eram pretty high, muito altas. So I barely remember. Então eu raramente lembro de ter conversado com ele naquela época. Letters would be faxed, né? As cartas tinham que ser por via fax. Eu não sei se vocês conhecem, mas o fax era o seguinte: você pegava, digitava numa máquina a mensagem que você queria. Aí você pegava essa mensagem, colocava numa impressora, é chamado de fax. Hoje ninguém usa mais. Hoje tem um e-mail, tem tudo mais rápido. Aí você colocava aquela mensagem escrita numa página, aí ela puxava aquela página, o fax puxava a página e saía no fax lá do outro lado do mundo, onde tivesse outro fax, tá bom? Saía lá uma folha já digitada assim, com toda a mensagem, né? Era interessante, viu? E era coisa rara, quem tinha um fax era só quem era rico. Então as cartas eram por via fax. And I would read those letters day and night. E eu lia aquelas cartas dia e noite. Então ela falava com o pai dela via fax. Uma noite, at around 11 p.m., por volta de 11 da noite, the doorbell rang. A campainha tocou. And there he was. E lá estava ele, ó. He was. E lá ele estava. My favorite hero. Meu herói favorito. Ele, stood there smiling. Ficou lá sorrindo. Putting all of us, include my mom. Colocando todos nós, incluindo a minha mãe, em choque. He had come and given us a surprise. Ele veio e nos fez uma surpresa. I would never forget that day. Eu nunca me esqueceria daquele dia. Aí a lembrança da Shefali, né? De quando ela era mais nova. Quando ela tinha 10 anos. O Garrick, vamos ver o que ele respondeu. When I was, quando eu estava por volta dos 8 ou 9 anos de idade, ou quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, I received one of the coolest bicycles. Eu recebi uma das bicicletas mais legais a little boy could ever ask for, que um garotinho poderia pedir. It was, isto era chamado, o que é isto? Ele está se referindo à bicicleta, certo? Eu não disse a vocês que o it é o pronome pessoal que se refere a coisas, né? Então essa bicicleta era chamada de the lemon pillar, o limão alguma coisa, né? Ela devia ser verdinha a bicicleta. I loved that bike. Eu amei aquela bicicleta. Se you had one, se você tivesse uma, you were automatically considered.
the envy of all the other kids, né? Ele fala, se você tivesse uma daquela bicicleta, you were, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Você era, passado aqui, automaticamente considerado o líder de todas as outras crianças da neighborhood, vizinhança. I had about 5 friends, eu tinha cerca de 5 amigos, com exatamente, the same bike, a mesma bicicleta. Except they were different colors. Apesar de que elas, aqui ó, elas quem? As bicicletas, que é mais de uma, né? Então é elas. Elas eram, ó, were aqui, eram de diferentes cores diferentes. We'd ride around the neighborhood. Nós andávamos em volta da vizinhança, just like a children's version of a motorcycle game. É assim como aquelas gangues, uma versão de gangues de motocicleta infantil. Legal, quem nunca, né? Quem nunca andou em grupo, em bando de bicicleta, né? Que aqui em Senador é só o que a gente vê. Dando grau. Quinta questão. Answer the questions. Responda as questões about the posts in your notebook. Sobre os posts, né? As postagens. Letra A. How old was Shefali when her favorite memory happened? Quantos anos tinha ela aqui, ó, a Shefali? Quantos anos tinha a Shefali quando a sua memória favorita aconteceu? Né? E agora, pessoal, não vou traduzir a letra B, nem a letra C, nem a letra D, nem a letra E, nem a letra F. Vou deixar para vocês traduzam e aí vocês respondam em inglês ou em português. Mas eu quero que vocês tenham um pouco mais de trabalho, né? Se eu for dar toda a resposta, eu já traduzi o texto para vocês já devem até saber as respostas. É só dar uma pesquisada no Google Tradutor e tá tudo respondido. Por hoje é só. Agradeço a participação de vocês. Eu estou no WhatsApp até as 4h30, respondendo a todos. Tá bom? Fiquem com Deus, usem máscara e até a próxima. Valeu!